Então, vamos lá. Contrato de parceria e sociedade para desenvolvimento imobiliário, certo? E o que seria o desenvolvimento imobiliário? Seria o desenvolvimento do produto em si, do loteamento, do prédio, da incorporação, do condomínio de lotes, enfim, essa é a ideia, certo? Bom, vamos lá. Qual o objetivo da aula de hoje? O que a gente quer discutir aqui hoje, certo? Compreender a formalização de parceria e sociedade para a construção de imóveis. Não só a construção de imóveis, como a construção do projeto. E aí eu falo do loteamento. Enfim, para desenvolver um produto, certo? Identificar as cláusulas essenciais para garantir a segurança jurídica. Sempre que o nome do nosso programa é contrato imobiliário na prática. Por isso que todas as vezes eu sempre penso em focar aqui cláusulas essenciais. Ah, mas cláusulas essenciais porque o corretor vai escrever o contrato? Não, gente, vamos entender um pouquinho, vamos abrir um pouco mais a mente para o trabalho do corretor. A última fase de uma negociação imobiliária é qual? O contrato imobiliário em si, certo? É quando o corretor de imóveis ele fez a aproximação útil entre as partes envolvidas, certo? E isso gera o dever de pagamento da comissão imobiliária dele. Ou seja, qual é o objetivo do corretor de imóveis? Concluir a transação, concluir o trabalho dele, ter o contrato elaborado, né? Acontecer o contrato entre as partes, né? Ou seja, eu consegui a aproximação útil. Agora, se você, corretor de imóveis, não tem a menor noção do contrato que vai ser desenvolvido, você não consegue fazer um trabalho exitoso de aproximação, de desenvolvimento desse trabalho. E nesses contratos que são contratos um pouco mais complexos, né? Ou seja, o compromisso de compra e venda, todos os corretores têm isso em mente. Qual que é o objetivo? Uma parte comprar, a outra vender, pagar o preço, ou seja, quando você vai para essa negociação, você já sabe o que você tem que perguntar para o corretor, para o outro colega corretor que está trabalhando junto com você, o que o vendedor, quais informações o corretor tem que te passar, quais as informações que o comprador tem que te passar, ou seja, para você conseguir alinhar as expectativas e os interesses de todas as partes para que resulte na confecção de um contrato e esteja, de fato, finalizado e concretizado o seu trabalho, certo? Ou seja, você, corretor de imóveis, eu tenho certeza que está tão automático na sua cabeça a estrutura do contrato de compra e venda tradicional de um imóvel simples, certo? Que você nem percebe que toda a transação que você faz, ela é voltado para a conclusão daquele contrato. Ou seja, as perguntas que você faz para o vendedor, as perguntas que você faz para o comprador, tudo é voltado para aquilo, certo? E é algo automático. Eu tenho certeza que você faz isso no seu dia a dia e faz de forma automática. Ok? Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é o que acontece no seu dia a dia. E o que eu estou propondo com esse programa, quando eu falo contrato imobiliário na prática e trago inúmeras modalidades de contrato, é para que você tenha consciência de algo que você já faz de forma automatizada e te dê conhecimento para que você aumente a sua esfera de trabalho, para que você tenha condições de trabalhar com outras modalidades de transação, com outras modalidades de imóvel. Porque eu já vi muitas vezes, enfim, já vi muitos momentos alguém questionando, olha, mas não foi possível a transação, o proprietário só queria a venda do imóvel, e aí o incorporador só queria a incorporação, e etc, etc. Mas, às vezes, você, corretor de imóveis, com
mais experiência, para poder explicar um pouco melhor outras modalidades possíveis de negociação, você consegue concluir com êxito essa transação. E é isso que é o nosso objetivo aqui. Por isso, item 2, identificar cláusulas essenciais para garantia de segurança jurídica. Ou seja, que cláusulas vão ser, o que vai ser essencial para um contrato de parceria para desenvolvimento imobiliário. É isso. Porque se você estiver diante de uma transação dessa, né? Você vai saber o que você precisa conversar com o vendedor ou com o proprietário, o que você precisa conversar com o incorporador, a pessoa que está desenvolvendo aquele projeto imobiliário, certo? Bom, também é nosso objetivo hoje aqui analisar a divisão das responsabilidades, ou seja, num contrato de parceria, qual a responsabilidade de cada uma das partes que está envolvida? Qual a responsabilidade do terrenista? Qual é a responsabilidade do incorporador, né? Até porque por isso que é importante a gente discutir, e eu já já participei de alguns contratos dessa natureza, inclusive fui não só como intermediadora, mas eu já fui parte em alguns contratos dessa natureza. Tenho hoje, na minha vida em andamento, pelo menos uns 4, 5 contratos dessa natureza. Ou seja, por quê? Porque quando você faz um contrato de parceria, né? E aí você corretor intermediando, etc. Eu costumo brincar que esses contratos de parceria são praticamente, e se tiver algum parceiro meu assistindo essa aula de hoje vai entender, porque eu de fato falo isso. Eu falo assim, olha, precisamos ter clareza de todas as expectativas, eu preciso que você me fale, que você entenda e etc, porque o que nós estamos fazendo é praticamente um casamento. Por quê? Porque quando você fala em loteamento imobiliário, geralmente o financiamento é feito pela construtora, pela loteadora, né? Ela que vai financiar. É diferente de uma incorporação imobiliária, que a parceria entre aquelas partes que estão envolvidas no projeto, e quando eu falo de incorporação imobiliária, eu estou falando de prédio, certo? Quando tem um banco que vai vir e financiar a obra, essa parceria ela vai durar aproximadamente a fase de desenvolvimento do projeto, lá, 1 ano de desenvolvimento do projeto. Se for um empreendimento associativo, e vamos pensar num prazo mais estendido possível, 2 a 3 anos ali para a fase de venda, mas que costuma ser, às vezes, 1 ano ou menos, enfim, vai depender da região, da expectativa, da modalidade de produto, certo? E depois, fase de obra. Mas aí a gente vai estar falando lá em 5, 6 anos, no máximo, em média, certo? Dessa parceria. Agora, e num empreendimento de um loteamento, que o financiamento dos lotes geralmente é feito diretamente pela loteadora, e isso é interessante, a loteadora inclusive não quer, é muito difícil a loteadora que tem interesse em produto do banco financiar a obra. Por quê? Porque as obras de um loteamento imobiliário são extremamente elas não são complexas, são obras simples, né? Então, sob a ótica da construção civil, a obra não é de grande complexidade. Um prédio, ela tem maior complexidade. Mas o volume financeiro investido é grande, porque além da obra, toda a infraestrutura que você vai fazer da cidade, muitas vezes, para você aprovar um loteamento, também tem contrapartidas de prefeitura, certo? Às vezes, você tem que fazer uma ligação de água, uma ligação elétrica muito grande, ou seja, algumas contrapartidas que fazem esse empreendimento ser caro. E às vezes, como o valor agregado do lote, principalmente se for um loteamento aberto, ele é menor, ou seja, o loteador, ele vai ter o retorno financeiro dele na gestão da carteira, ou seja, no recebimento dos juros que o cliente vai pagar em razão de parcelar esse financiamento do lote. E aí a gente vai falar, quando você vai falar num loteamento, numa parceria de loteamento, em talvez 10, 20 anos de parceria. Praticamente um casamento. Ou seja, essas parcerias certamente duram muito mais que muitos casamentos aí. Por isso, certo? Se você vai participar dessa modalidade de negociação e
é muito comum. Na incorporação imobiliária, quando eu falo incorporação, eu estou me referindo a prédios, certo? Ela não é comum, tá? Ela é menos frequente. Mas quando nós falamos em loteamentos, ela é praticamente a regra, certo? Ela acontece muito. Geralmente, as loteadoras, elas vão preferir fazer permuta em lote, certo? Colocando regras para o momento de venda desses lotes, certo? E o proprietário, em alguns casos, vai ter interesse, depende do proprietário e etc. É uma condição muito pessoal de cada um, mas os proprietários tendem a pedir para fazer parceria financeira. O que significa isso? Olha, vamos participar do lucro, certo? Ou seja, na hora que você vende o lote, tantos por cento é para o loteador, tantos por cento é para o proprietário do terreno. E aí acontece o que nós chamamos de parceria financeira. Porque isso o proprietário recebe a longo prazo, mas isso tende a ser financeiramente mais interessante. Por que tende a ser? Porque, por exemplo, tudo depende de como vai ser vendido o empreendimento. Porque em muitos casos, o terrenista pode ser mais vantajoso para ele receber o lote e reservar para o futuro e ele vender com uma valorização maior. Por quê? Porque sempre que nós estivermos vendendo algo na planta, né, algo que ainda não está construído, o preço, o valor agregado, inclusive em razão do risco, ele vai ser menor, certo? Então, por isso a importância da gente discutir, entender um pouquinho, refletir sobre essas parcerias para desenvolvimento imobiliário e a responsabilidade de cada uma das partes, certo? E o principal, né, quando a gente fala em parceria, principalmente de longo prazo, item 4, né, que eu mencionei de loteamentos, explorar como vai ser feita a gestão desse empreendimento, certo? Porque isso é uma questão muito importante para esses contratos. Ou seja, nessa modalidade de contrato, e aí, estes contratos, você vai ver que eu não estou trazendo cláusula, não estou trazendo modelo, porque, por exemplo, eu trabalho com esses tipos de contratos, certo? Já fiz alguns da minha vida e alguns eu, inclusive, entrei como parte na parceria para fazer o desenvolvimento jurídico, viabilizar juridicamente aquela transação. Ou seja, não só jurídico, como também já fiz o desenvolvimento como obra, enfim. Essa parceria, ela requer contratos extremamente elaborados, esses contratos costumam ter a média, vou falar, óbvio que é algo aproximado, porque depende, quando eu falo em contrato, falando de forma física, quantas páginas, etc., pelo menos umas 20 a 30 páginas, tranquilamente tem esses contratos. Então, assim, não vamos discutir sobre esses contratos, vamos discutir, isso requer um curso à parte, algo a mais para a gente discutir, porque o nível de complexidade é bem alto. E, inclusive, não aconselho o corretor de imóveis a querer elaborar essa natureza de contrato. Vai precisar, sim, para essas transações, ter um acompanhamento jurídico. Por quê? Porque envolve muitos detalhes e que não faz sentido. Porém, por que a gente está discutindo isso aqui, Marina? Se eu não vou elaborar esse contrato, eu estou discutindo isso aqui, por quê? Porque se você não entender algumas nuances, foi o que eu mencionei no começo da nossa conversa aqui hoje. Bem, você pode trabalhar pra caramba e por causa de um detalhe que você não se atentou, mas um detalhe que eu estou dizendo, não algo específico, mas algo sobre o contexto maior da negociação e etc., como foi no meu exemplo aqui, a questão da expectativa dos prazos, certo? E você simplesmente perder 1 ano, 2 anos de trabalho, certo? Porque essas questões que envolvem essa modalidade de transação, ela é uma modalidade de transação mais complexa. Ninguém compra rapidamente, porque precisa de
estudo de diretrizes da prefeitura, estudo da área, estudo de mercado para ver a absorção, ou seja, tem uma série de outras coisas que envolvem essa transação que vai fazer com que essa transação seja complexa. Então, assim, você corretor de imóveis que vai entrar nessa modalidade de negócio tem que ter pelo menos noção, um entendimento maior, um entendimento mais amplo do que é para que você leve essa ideia para as partes e não perca tempo, certo? Para que você seja extremamente profissional e que você não perca tempo, certo? Bom, vamos lá. Primeiramente, o que é parceria ou sociedade para desenvolvimento imobiliário? Primeiro, parceria, a gente já tem que ter a seguinte ideia: as pessoas vão ser parceiras, né? Ou seja, ela vai desenvolver um empreendimento específico, certo? Ou seja, vou desenvolver esse loteamento, esse prédio e etc. Quando eu falo em sociedade, certo? Eu estou, inclusive, por que eu estou falando? É comum isso? É comum. Porque, às vezes, aquele proprietário, certo? Ele tem uma área e ele vai desenvolver um business plan. O que significa isso? Ou seja, eu não vou fazer um loteamento, eu vou fazer 2 ou 3 loteamentos e vou fazer um projeto de longo prazo e que as partes vão desenvolver uma sociedade imobiliária, não apenas uma parceria específica. Acontece? Sim, acontece. E é comum. É comum quando a gente fala em business plan, algo maior. Mas qual a frequência que isso acontece? Eu, por exemplo, participei de quase 2 na minha vida profissional, algo de longo prazo. Mas sociedades e etc. que se iniciaram com essa natureza de negociação, sim. Inclusive, tenho sociedades em andamento hoje ainda que começaram dessa forma, certo? Então, essa é a primeira ideia. Entender o que é uma parceria e o que é uma sociedade, certo? E também entender qual vai ser a participação dos sócios e e dos parceiros em cada projeto. Eu penso que aqui hoje, vamos focar, certo? Na parceria imobiliária. E aí, quando eu falo em parceria imobiliária, não quer dizer especificamente, certo? Que você não vai fazer parte de uma sociedade. Por quê? Porque para o desenvolvimento de um projeto imobiliário, ok? Embora você não está fazendo uma sociedade por longo prazo para vários projetos, está fazendo aquele específico que é o mais comum, certo? Você vai abrir uma empresa, você vai abrir uma sociedade, você vai abrir uma SPE para o desenvolvimento daquele projeto. E aí, por que isso é interessante entender? São sócios, são parceiros. O parceiro, ele vai entrar na SPE ou ele não vai entrar na SPE? Ok? Tem pós e contras, ok, de participar ou não da SPE. SPE, o que significa uma SPE? Então, vamos explicar e colocar todos os pingos nos is aqui. SPE é uma sociedade de propósito específico, ou seja, você vai abrir uma empresa, é uma empresa limitada, ou seja, ela tem como objetivo os recursos serem limitados e não haver confusão patrimonial entre a empresa e o patrimônio dos sócios e etc, etc, certo? Embora quando a gente fala em relação de consumo, a legislação fala uma coisa, o entendimento, a prática é outra, bem diferente, mas isso é tema para várias outras aulas, ok? Mas o que a gente precisa entender aqui hoje é uma empresa limitada, SPE limitada, ou seja, ela é uma sociedade de propósito específico. Qual é o objetivo dela? Construir o empreendimento X, e isso significa que, finalizado este empreendimento, terminadas todas as responsabilidades relativas a este empreendimento, essa sociedade ela vai ser extinta. Ok? É esse o objetivo. Não é uma sociedade que tem como objetivo perpetuar no tempo, mas apenas concluir aquela transação específica. Então, geralmente, essas transações que a gente fala aqui, ela vai ser regida em razão de uma SPE. Que
O terrenista, no caso, ele vai poder fazer parte desse projeto, né? Participando da SPE e estando um pouco mais exposto, né? Ou ele pode participar estando mais exposto, mas também tendo uma atuação mais direta no projeto específico. Ou não estando tão exposto e tendo uma barreira protetiva, de certa forma, eu diria, certo? Mas também não tendo controle integral sobre o desenvolvimento do projeto. E aí, nesse caso, ao invés dele participar da SPE, ele pode participar por meio de um contrato ou por meio do que a gente chama de sociedade por conta de participação. Ele vai ter um percentual daquele projeto, certo? Do resultado econômico daquele projeto, mas ele é sócio oculto, ok? Vale uma aula só para a gente discutir o que é SCP e SPE, que isso gera muita confusão no mercado imobiliário. É extremamente simples depois que você entende, que discute. Parece complexo quando a gente fala, é um monte de sigla, e que às vezes eu vejo que as pessoas se confundem no mercado, mas depois que a gente para, reflete sobre elas e entende, fica facinho, não tem nenhuma complexidade. Mas a gente tem que entender esses conceitos aqui, ok? Bom, elementos fundamentais, certo? Vamos lá. Identificação das partes. Sempre, né? Quem vão ser as partes envolvidas nesse projeto? Qual o objeto do contrato? Qual a definição? Ou seja, o objeto do contrato, a definição do empreendimento, qual empreendimento vai ser desenvolvido, qual a contribuição de cada parte. A parte vai contribuir com capital, com expertise, com terreno. Por que eu estou mencionando isso para você? Porque muitas vezes esses contratos de parceria eles vão envolver não apenas o terrenista, que vai entrar com o terreno, a incorporadora como que vai entrar com o desenvolvimento do projeto, a expertise de como fazer aquele empreendimento acontecer, como também a pessoa que vai entrar com capital, certo? Que pode ser um fundo de investimento, um banco ou um terceiro que tenha recurso financeiro para isso. E aí vai ser importante esse contrato prever essa relação entre todas. Entenderam a complexidade? Por que hoje aqui a gente vai discutir os pontos para você entender que isso existe e o que é importante, mas a gente não vai fazer esse contrato? Porque é um contrato extremamente complexo e você vai falar assim, Marina, compartilha comigo, você já fez alguns contratos de transações dessa modalidade, só para eu ter uma ideia, compartilha comigo um contrato seu para eu entender como faz, etc. Porque para eu dar um modelo aqui, inclusive se eu estiver diante de uma transação, a gente usar um modelo, esquece. Esse tipo de transação não existe modelo. Por quê? Diferente do contrato de compra e venda de uma negociação, de um apartamento simples, de uma casa pronta, que basicamente eles se repetem, né? Quando você vai fazer um contrato dessa natureza, cada transação vai ter uma especificidade e você vai ter que refletir e construir um contrato pensando nessa relação entre as partes e etc. Por isso, não vai dar para compartilhar, certo? E, por fim, como vai ser essa divisão de lucros e responsabilidade? Como eu mencionei para vocês, vamos dar o exemplo aqui de um loteamento, que é o mais comum vocês verem isso que a gente está discutindo. Vai ser dividido em lote? Vai ser dividido em participação nos lucros e resultados? Quanto vai poder vender de lote à vista? Não vai poder? Como que vai ser essa questão? Porque tudo isso influencia no resultado e etc, etc, etc. Bom, vamos lá. Quando a gente fala em divisão agora, divisão de responsabilidades,
certo? Bom, esse contrato tem que ter uma definição clara das funções de cada parte que está envolvida nesse projeto, certo? Tem que também ter uma definição clara de quem vai fazer a gestão desse projeto, quem vai assumir a liderança, certo? Porque às vezes a gente tem várias partes envolvidas, geralmente a empresa incorporadora ou a empresa loteadora, ela assume a frente, assume a gestão e ela vai ser a ponte entre as demais partes. E essas partes, elas podem ser e ter regras já bem definidas, como essa terceira parte, vamos supor, é um terrenista, é um banco, um agente financiador, então ele geralmente tem essas características, ele já tem as regras dele pré-estabelecidas e bem definidas, então fica muito fácil de transacionar e ter uma previsibilidade de como vai ser essa negociação, mas também pode ser uma transação terceira. Eu tenho uma negociação específica de parceria entre empresas em que tem o dono do terreno, o loteador, nós temos a incorporação, o incorporador imobiliário, que geralmente ele tem como objetivo, certo? Vender, e aí já tem uma perspectiva de mercado, que é de vendas, certo? Ele tem como objetivo ter uma perspectiva de venda, e o produto da venda auxiliar e trabalhar a construção desse produto, certo? E, em alguns casos, pode ser que não dê. A gente precise de uma terceira pessoa, o banco, o investidor, ou, no caso, um terceiro que venha colocar também expertise e colocar capital e fazer o desenvolvimento desse projeto, certo? Então, quem assumir a liderança, geralmente, a loteadora ou a incorporadora, que vai transitar entre o interesse dessas partes para balizar sempre para que tenha um equilíbrio para que seja financeiramente viável para ela, mas ela tem que também olhar para a viabilidade financeira de todas as partes. Por isso a importância desse contrato. Ele tem que, de certa forma, quando ele fica aberto e as partes entram na sociedade, tá ali balizado qual é a natureza de risco, até onde você tem essa flexibilidade ou não. Eu sei que eu estou falando algo, Marina, mas você está falando e está sendo, não estou entendendo nada, está muito abrangente, etc. Porque essa natureza de contrato, ela é difícil você fechar os itens, certo? Ela tem cláusulas mais abertas. Mas aí você tem que entender a importância das discussões para que você aborde temas que devem ser incluídos neste contrato. Como, por exemplo, se for permuta de lotes, em que momento que vende os lotes? Por qual preço que pode vender os lotes, certo? Por quê? Senão você pode fazer uma concorrência entre os próprios proprietários, que não vai ser legal, certo? Bom, definindo isso, quem vai definir o preço dos lotes? É esse intermediador ou vai ser balizado com preço de mercado? As partes avaliam conjuntamente, certo? Não vai ser. Aí não vamos fazer permuta em lotes, vamos fazer permuta financeira. Qual o percentual? Tem taxa de juros, porque para fazer permuta financeira só vai ser viável para o loteador se o proprietário terrenista ele começar a receber depois de um tempo X, certo? Ou seja, depois de 60 meses, 80, 90, certo? Por quê? Porque 100% do recurso inicial da venda do empreendimento, ele tem que ter sendo injetado na obra. E esse controle? Como que é feito esse controle se, de fato, o dinheiro dos clientes que compraram esse projeto está sendo injetado na obra para a gente ter garantia de que isso está sendo bem gerido e o empreendimento está acontecendo, certo? Então, enfim, essas são algumas preocupações que a gente tem que pensar. Ou seja, a gente tem que, como corretor ou como advogado, no caso dessa modalidade de transação, a gente tem que sempre pensar
em todos os problemas que podem acontecer. Por quê? Para que a gente, de certa forma, a gente coloque o limite mínimo e o limite máximo que isso pode acontecer, objetivando proteger a parte que nos contratou, certo? Bom, quando a gente fala de responsabilidade, quem vai ser responsável pelo financiamento, pela construção, quem vai ser responsável pela venda? Por quê? Porque são itens extremamente importantes. Se um dele faltar, acaba o projeto não acontece, certo? Ou seja, se uma das partes não cumprirem com a sua cota-parte, qual a consequência? Como que a gente resolve, né? Então, eu já participei de empreendimentos que, por exemplo, o objetivo da transação foi permuta financeira, certo? Porque era o mais economicamente viável para as partes. Houve um lançamento de um produto, ou seja, não tinha perspectiva quando foi feito o estudo e etc., era o único loteamento. Houve lançamento de outros produtos que geraram uma concorrência e dificultaram a venda, de maneira que pro proprietário, né, para viabilizar a obra, foi necessário a venda de mais lotes à vista do que o inicialmente previsto, e aí é importante, porque também qual o nível de cuidado no desenvolvimento da obra, também tinha uma perspectiva de venda dos lotes para que esse dinheiro fosse investido, certo? E essa expectativa não aconteceu. De maneira que passou a ser interessante para o terrenista mudar o contrato de permuta financeira para permuta física, de maneira que o lucro dele pudesse ser maior nele, guardando os lotes dele para venda futura. Ou seja, pode acontecer. O mercado imobiliário, ele é muito dinâmico, certo? As coisas mudam. O empreendimento, a intenção de compra, a pesquisa de mercado feita hoje, pode ser que ela não seja mais válida para amanhã, porque as condições mudaram. No momento em que a pesquisa de mercado foi realizada, e pessoal, meu Deus do céu, a grande maioria dos projetos, dos produtos que eu vejo acontecendo hoje, eles acontecem 100% por feeling do parceiro imobiliário que está ali dentro, pelo feeling da pessoa que tem experiência de vendas, certo? E aí, porque eu já passei por isso também, e se essa pessoa de vendas erra o feeling dela, né? Então, assim, com estudo de mercado já é complexo, porque as coisas podem mudar no mercado e isso mudar completamente o desenvolver do desenvolvimento imobiliário, desenvolver da negociação, e as partes têm que estar cientes dessa perspectiva, porque às vezes pode ser que seja necessário mudar. E isso não quer dizer má fé de uma ou de outra parte. A condição de mercado mudou. A condição de mercado mudou e tornou importante que a negociação das partes envolvidas fosse ajustada para que a transação continuasse a ocorrer, certo? Enfim. E é importante que essa possibilidade de flexibilização esteja no contrato, ou se não estiver no contrato, que esteja na mente das pessoas envolvidas, porque isso vai facilitar muito. Por quê? Porque judicialmente, se você muda completamente a condição, eu posso levar isso para o judiciário e fazer essa alteração. Não seria muito mais fácil a parte estar ciente de que essas coisas podem acontecer, preparados por você, corretor, de que isso podia acontecer? Então, se acontece, as partes elas já estão psicologicamente preparadas para isso, de maneira que é possível que as partes sentem e transacionem de uma maneira que volte a trazer o equilíbrio para que o negócio se desenvolva e o prejuízo seja o menor possível, certo? Importante ou não a gente estar conversando sobre isso aqui hoje? Super. Vamos lá. Divisão dos lucros. Eu já falei, inclusive, bastantão sobre isso. Participação nos lucros conforme a contribuição. A gente pode trabalhar a participação nos lucros de maneira que
que o terrenista contribuiu? Isso representou quantos por cento do negócio? No loteamento, a gente vai falar loteamento aberto, a conta fecha numa média de 60-40, ou seja, 60% para o incorporador, 40% para o terrenista. Hoje, na atual situação de mercado, que o preço da construção civil subiu significativamente pós-pandemia e etc., a conta 60-40 não tem fechado mais, certo? Então, hoje o mercado está trabalhando ali com 70-30, e quando a gente for falar de condomínio fechado, o percentual terrenista, inclusive, tem trabalhado um pouquinho menor, porque a gente está falando de uma obra mais cara, uma obra que tem muro, tem área social e etc, etc, certo? Então, tô falando algumas noçõezinhas para vocês, mas é importante todo mundo ter ideia de que você tem que ter uma certa segurança na margem dessa negociação, porque o mercado ele é dinâmico. Cláusulas de retenção e adiantamento de lucro, ou seja, enfim, se o terrenista ele vai, eu falei isso para você não, eu falei acho que no programa anterior, numa negociação mista em que tem lotes ou terrenos e valores, certo? Se eventualmente essa transação vier a ser rescindida, quais vão ser os valores devolvidos? Até porque uma transação dessa natureza, ela envolve valores bastante vultosos. Então, você tem que, inclusive, pensar em todos os cenários num caso de distrato, certo? Ou seja, não apenas a indenização, mas se esse pagamento ele for maior do que a indenização, como que vai ser devolvido isso? Certo? Para que a gente, de uma forma rápida, consiga liberar todas as partes. Então, tudo tem que ser analisado, todos os detalhes. E vamos lá, também, na divisão dos lucros, garantias e segurança no recebimento dos lucros. Quais as garantias que o proprietário que fez a permuta, ele vai ter? Porque quando a gente faz em permuta financeira, eu não tenho como garantir qual vai ser o resultado do projeto. Eu falo simplesmente numa perspectiva baseado num estudo de viabilidade financeira. São coisas diferentes, tá? Na incorporação imobiliária. Você vai ouvir falar muito em estudo de mercado, ou seja, é o estudo daquele produto, qual a aceitação do mercado, isso significa um estudo que vai dar números para o incorporador e também para o terrenista. É importante o terrenista ter conhecimento que existe um estudo, que esse estudo foi feito, embora, que eu falei para vocês, infelizmente, não é comum ainda hoje no mercado que todos os empreendimentos sejam feitos só baseado em estudo de mercado. Se com o estudo às vezes a gente se frustra e imagina sem estudo. Então, um estudo de mercado, ele vai falar qual a demanda que você tem para, por exemplo, apartamentos de 2 dormitórios, qual a demanda que o mercado tem para produto com piscina, sem piscina, ou seja, você pode especificar o estudo de mercado para você definir o produto. Como é que você escolhe se você vai fazer um condomínio clube ou um empreendimento de flats que a área de lazer não foi, ou um empreendimento misto? Se naquela área eu vou desenvolver um condomínio clube, voltado para a moradia das pessoas, etc., para que elas passem a maior parte do tempo lá, ou um condomínio misto entre residencial e comercial, e etc. É estudo de mercado que vai te falar isso, certo? E aí, quando eu falo em divisão de lucros, tem um outro estudo que quem escolher trabalhar nessa modalidade de intermediação imobiliária, o corretor ele vai acabar estando presente, que é a viabilidade financeira do empreendimento. Ou seja, a viabilidade é uma projeção de futuro, certo? Olha, vendendo essas unidades nesse preço, com essa velocidade de venda, essa é a nossa projeção de lucro lá na frente. E aí, o terrenista que vai entrar nesse negócio, quanto ele está disposto a assumir de risco? Porque muitas vezes
o terrenista fala assim, se eu vou entrar na permuta financeira, o meu retorno financeiro é muito maior. E de fato, é muito maior. Mas qual o nível de risco que você está disposto a enfrentar? Porque pode ser que você trabalhar com a permuta do lote em si, você tem uma certeza daquilo que você vai. Pode ser um pouco menor, mas você está mais garantido, certo? Se não for dessa forma, é possível ter seguro-garantia e etc? Sim, tudo é possível e depende da negociação entre as partes envolvidas. Bom, vamos falar agora sobre cláusulas essenciais para garantir a segurança jurídica, certo? Primeiro, quais são as partes e o objeto do contrato? Bom, qual o terreno, qual é o objetivo? É um loteamento? São terrenos de quantos metros quadrados? É condomínio, não é condomínio e etc. Tudo isso tem que estar especificado. Vai ser feito um estudo de mercado para desenvolver esse projeto? Ou seja, pode haver uma expectativa e etc. Tem que isso estar especificado no contrato, certo? E qual o limite do terrenista, do proprietário da área para essa flexibilização, certo? E qual vai ser a consequência se eventualmente, vou dar um exemplo para vocês, eu tenho o terreno e eventualmente foi feita uma transação que, olha, vamos fazer um estudo de mercado para entender qual vai ser o produto que vai ser implantado aqui. Bom, feito o estudo de mercado, o terrenista chegou lá e falou assim, não aceito, não aceito o empreendimento misto, eu entendi que aqui ia ser feito um condomínio clube, como no meu exemplo anterior, eu tinha a expectativa de ter algumas unidades, porque eu morei a minha vida inteira nesse bairro, eu queria que a minha família morasse aqui, etc, etc, não aceito. Bom, isso vai ter que estar previsto em contrato, ele tem autonomia para não aceitar, e se ele não aceitar, ele tem que indenizar, né? Quem gastou com esse estudo para que esse empreendimento acontecesse. Então, a gente precisa pensar nisso. Bom, condições de rescisão de contrato. Quais são as condições para rescisão do contrato? Olha o exemplo que eu dei anterior. Você pode rescindir, mas você vai indenizar. Não pode rescindir e vai eventualmente receber indenização pecuniária. Enfim, a gente tem que pensar quais são as condições de rescisão do contrato. Definição de prazos e condições de entrega. Bom, geralmente, é o que eu mencionei para vocês, os incorporadores eles têm um pouco de receio com relação à questão dos prazos, porque os prazos, eles nunca são prazos nessa modalidade de negociação, nunca são prazos fixos, 1 ano, 6 meses, etc. Geralmente, eles são condicionados a marcos, certo? A marco, por exemplo, de aprovação na prefeitura. Eu não posso garantir qual vai ser o prazo de aprovação na prefeitura, mas eu posso garantir que eu vou ser breve com relação a não ter lapso entre o início de uma fase e outra, certo? E cumprir, por exemplo, todas as exigências no prazo estabelecido e etc, etc. Mas, geralmente, é difícil a gente colocar cláusulas fixas de prazo com multa quando se depende de órgãos públicos e de terceiro. Qual o prazo para obtenção do financiamento perante instituições financeiras e etc. E podemos ter um prazo limite que o terrenista eventualmente se vê indenizado em caso de um atraso maior, certo? Todos itens para a gente refletir nessa modalidade de negociação e depois essa reflexão e discussão entre as partes envolvidas para que venham a compor as cláusulas do contrato lá na frente, certo? Bom, e quais são as penalidades por descumprimento? São cláusulas que eu entendo como essenciais para essa modalidade de negócio. Bom, como eu mencionei para vocês, como a gente vai falar sobre gestão física, né, gestão financeira do empreendimento, quem vai fazer a gestão do empreendimento? Qual a responsabilidade do gestor por esse valor? Como é que vai ser feito isso? Então, a gente precisa ter um planejamento e controle de cronogramas, e isso tem que estar previsto no contrato. Como que vai ser esse planejamento? Quem vai fazer? E
E como que isso vai acontecer? Quais reuniões, quantas reuniões periódicas, quais os itens têm que ser abordados nessas reuniões e etc. Então, esse contrato vai ter que ter cláusulas nesse sentido. As reuniões, outra coisa que é super importante, né? Às vezes o terrenista tem uma expectativa, vou dar um exemplo, o terrenista ele mora no exterior, então ele não tem condições de participar de reuniões online, ele não tem de reuniões presenciais, para ele essa reunião tem que ser online. E o contrato previu que as reuniões vão ser exclusivamente na modalidade presencial. É legal? Não, isso tem que já estar previsto. Então, já deixar claro porque às vezes é comum no contrato colocar assim, que as reuniões serão realizadas na sede do incorporador ou do loteador. Quando eu falo que as reuniões vão ser realizadas na sede, eu estou pressupondo que ela vai ser de forma física, né? Então, assim, se o seu terrenista ele tem dificuldade para essa reunião física, é que hoje está tão normalizada a questão das reuniões online, né? Que a gente não tem mais problema nesse sentido. Mas é importante que isso esteja previsto, tá? Até para ter uma garantia que ela vai acontecer e que vai ser disponibilizada essa possibilidade de participação. Bom, gestão financeira e acompanhamento de custos. Vai ter um sistema, né? Se houver esse sistema de gestão, não é se houver, tem que haver, né? Porque é impossível você gerir hoje em dia simplesmente no Excel. É possível? Sim, é possível, mas não é viável. Hoje a gente tem tantas ferramentas interessantes de gestão de empreendimento, né? Então é legal que isso esteja lá previsto e que talvez as partes envolvidas tenham ou não acesso a esses números. Não acesso de edição, mas pelo menos acesso de consulta. E a conta bancária? Também, talvez, há acesso aos extratos mensalmente, etc. Enfim, estabelecer esses detalhes no contrato, para que o terrenista não se frustre. Por exemplo, olha, vai ser feita uma prestação de contas e vai ser apresentado o extrato bancário mensalmente. Ou não vai. Às vezes, a loteadora não aceita. E aí, se ela não aceitar, ela tem que apresentar um pouco mais de garantia para que não deixe o terrenista tão vulnerável, certo? Bom, e como que vai ser a comunicação entre as partes durante a execução desse projeto? Vai ser por e-mail, em reuniões periódicas, qual a frequência? Se por e-mail, qual a frequência do e-mail, das reuniões e etc. Bom, benefícios para as partes envolvidas. Qual o benefício essa modalidade de transação? Para o proprietário do terreno, participação nos lucros sem investimento completo, ou seja, ele vai ser sócio do empreendimento, ou seja, ele vai potencializar sensivelmente o lucro, mas ele tem que ter em mente que se ele vai vai potencializar sensivelmente o lucro dele, ele também, na mesma proporção, vai aumentar o risco. Isso tem que existir ciência disso, certo? Por quê? Como eu mencionei e repito inúmeras vezes para essa modalidade de negócio, o mercado imobiliário é dinâmico. O estudo que você fez ontem pode ser que nesse período que você está aprovando o projeto, ele não seja mais viável amanhã. Quem arca com tudo isso? Certo? Isso é extremamente importante. As expectativas e ter isso dentro do contrato, bem claro, tá? Bom, para o construtor incorporador, ele tem acesso, os benefícios para ele? Ele não teve que fazer o investimento no terreno, que é um investimento extremamente significativo. E por que é interessante para o incorporador essa natureza de negócio, aonde ele acaba dividindo o lucro em razão da expertise dele, que é uma expertise extremamente complexa? Por que ele aceita, muitas vezes, dividir esse lucro? Por um detalhe, certo?
Como eu mencionei, o mercado imobiliário é dinâmico. Se ele comprar a área, ele fez um investimento extremamente significativo para aquele projeto e o projeto pode não ser viável. Para ele desistir do projeto, porque financeiramente não está tendo o retorno que ele almejava e etc, etc, ele vai ficar lá encalhado com aquele terreno. Já imaginou? Não é interessante. Então, por isso, é benéfico também para o incorporador. E por isso que as empresas hoje, e aí quando eu falo sob a ótica da incorporação, e da incorporação e loteamentos, etc., dificilmente hoje, a não ser em casos específicos, a incorporadora, a loteadora, ela vai trabalhar a compra direta do imóvel. Ela vai preferir a permuta imobiliária. Por isso que você vai verificar que tem algumas áreas do mercado, nossa, porque aquela área é uma área tão bem localizada, é uma área com potencial. Por que até hoje não lançaram nada nela? Geralmente é porque o proprietário não aceita permuta. Ele quer o dinheiro, ele quer em dinheiro e quer à vista. E hoje em dia é bem complexo, não é tão comum da gente obter êxito nessa modalidade de negócio, ou seja, compra e venda pura e simples da área, considerando os riscos envolvidos. O mercado é muito dinâmico e o risco dessa operação para as incorporadoras é bem alto, por isso que ela acaba não acontecendo. Bom, e aí, qual o benefício para ambas as partes? Bom, elas compartilham os riscos e os ganhos, como eu mencionei e destaquei bastante para vocês. Ou seja, tudo tem os pós e contras, né? E aí tem os prós e contra, né? E aí vai depender de você entender tudo isso e conversar com o seu cliente para viabilizar que essa transação imobiliária ela aconteça, certo? E, enfim, conclua, receba a comissão e etc, etc. Eu não estou abordando hoje comissão porque eu quero trabalhar uma aula especificamente sobre a comissão imobiliária nessa modalidade de negócio. Por quê? Porque ela pode ser em preço fixo, em imóvel, em percentual também. Então, a gente vai conversar um dia só sobre isso, tá bom? Inclusive, o contrato, se o contrato entra apartado ou se o contrato vai ser no próprio instrumento, também é importante. Qual a segurança, o que é importante para a incorporadora e terrenista, no caso, com relação à comissão imobiliária, porque a gente está falando em valores um pouco mais vultosos, ou seja, a comissão imobiliária também é um pouco mais vultosa. E se o empreendimento não acontece, comissão imobiliária devida, é algo a mais que as partes têm que pensar e o corretor também colocar na balança e talvez pensar e flexibilizar para viabilizar essa negociação, certo? Bom, pessoal, muitíssimo obrigada pelo dia de hoje, novamente, acho que foram bem importantes as reflexões que nós fizemos aqui sobre os contratos de sociedade e de parceria para desenvolvimento imobiliário. Prometo que em breve, eu sei que os corretores tem a expectativa, eu já sei que nos comentários dessa aula vão vir inúmeras questões. Marina, fala sobre a comissão, vamos discutir sobre a comissão, por quê? É importante. Não coloquei a comissão nessas aulas, especialmente porque eu entendo que vale uma aula específica só sobre ela. E em breve a gente vai marcar e eu vou falar sobre a comissão imobiliária para essas modalidades de negócio, quais são as possibilidades, o que eu entendo como viável, como que o mercado pratica, ou pelo menos nas transações que eu já participei, como eu já vi elas acontecerem, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado por mais um dia e boa noite.